Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quinta-feira, da 18ª semana do tempo comum. Por isso, vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos aqui algo muito importante para meditarmos. Primeiro, Jesus ali, com os seus discípulos, ele quer saber o que andam dizendo que ele é. O que o povo, depois de estar ao lado do Senhor, de escutar o seu ensinamento, de ver os milagres, os sinais, o que eles dizem ser o Filho do Homem. E aí, pelo que os discípulos falam, o povo não tem nenhuma certeza de quem ele é. Mas quando Jesus se volta para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a iniciativa e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és aquele que devia vir para nos salvar. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, feliz és tu, porque não foi o homem que te revelou, mas foi Deus que revelou isso a ti. Por isso tu és Pedro, e é sobre esta pedra que eu irei edificar a minha igreja. E aí o que é que acontece? Logo em seguida, quando Jesus começa a dizer toda a sua trajetória, toda a sua paixão, morte e ressurreição, Pedro, que há pouco faz uma profissão de fé, que há pouco é chamado de pedra, onde será ali a pedra fundamental da igreja, que receberá as chaves do céu, ele passa a ser uma pedra de tropeço. Por quê? E aí Jesus deixa claro: olha, quando nós pensamos as coisas
como as coisas dos homens e não como as coisas de Deus, a gente se torna pedra de tropeço. Quer dizer, na nossa vida, na nossa missão, nós temos que buscar sempre pensar as coisas de Deus, fazer a sua vontade, não a nossa. Por exemplo, eu não quero que um familiar querido, amado meu, morra. Eu não quero. Mas esse meu não querer, né? Essa minha vontade de não me afastar de quem eu amo, não é uma vontade que brota do coração de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é um pensamento de Deus. Porque Deus chama aqueles que devem chamar, na hora que devem ir ao seu encontro. E outras coisas mais, que muitas vezes nós queremos que as nossas vontades se realizem, os nossos diversos desejos estejam acima do desejo de Deus. Dessa forma, meus irmãos, a gente deixa de ser uma pedra fundamental e passa a ser tropeço nas nossas próprias vidas e na vida do outro. Por isso, nós precisamos hoje reconhecer primeiro quem é Jesus. E diante dele é necessário tomar uma posição de quem é ele para nós e de quem somos nós para ele. Tropeço ou pedra de construção, pedra de crescimento e propagação da sua palavra. Pense nisso, faça um exame de consciência, peça a graça de Deus da conversão, da mudança e da fé. Precisamos ter fé, precisamos confiar mais neste Deus tão grandioso, tão amoroso que nós temos. Que Deus nos abençoe.